Olá, turma boa. Eu sou o professor Diogo Silva, acabei de bater na câmera aqui. Vamos falar hoje sobre os conhecimentos gerais da Prefeitura de Lavras, né? Que envolvem aspectos históricos e geográficos, tá certo? Então, antes de mais nada, quero dizer que eu fiz uma ampla pesquisa, né? E para chegar até a dissecar esse conhecimento que envolve 5 questões na sua prova. Eu acredito que 2 devem ser de geografia, aspectos geográficos, e 2 de história, e uma um pouco mais que no final do slide, então tem que assistir até o final a aula, eu vou dizer onde você vai encontrar, porque por estar em PDF eu não consegui colocar aqui no slide, né? É uma coisa da própria Prefeitura de Lavras, que eu tenho certeza que a banca vai buscar uma questão ali, tá? Bom, nessa história de fazer a pesquisa, de procurar as informações para o seu concurso, né? Além das aulas de atualidades que você já tem aí, você já viu lá que eles indicam onde você pode procurar informações, né? Não tanto sobre Lavras, né? Eu imagino que quando falo de história do Brasil e do mundo, é um edital aberto, porque aí ele pode perguntar conhecimentos desde a Revolução Francesa até o Egito. Ocorre que aí você tem ensino médio, né? Então a gente pressupõe que você consiga se livrar dessa questão, né? Não daria, seria inviável, seria um curso de 60 horas só para contar a história do Brasil e do mundo aí. Então, a gente opta por fazer a coisa voltada exatamente para a Prefeitura de Lavras, porque é exatamente o que eles querem nas provas. Quando os editais colocam informações pedindo coisas locais, é exatamente porque eles querem dar preferência às pessoas que moram na cidade. Mas de nada impede você de prestar o concurso não sendo de Lavras, né? Porque aqui nós vamos tratar dos conhecimentos de Lavras. E aqui nós vamos fechar o edital, tenho certeza, né? Também, se você fizer uma pesquisa detalhada sobre questões, você vai encontrar questões de português, de matemática, de outros concursos. Mas em sites grandes, gratuitos, aí, como o QConcursos, você não encontra aí questões que possam te auxiliar nessa preparação. Então essa aula passa a ser muito importante, fundamental para os seus estudos. Uma coisa, assim, eu passei uma semana pesquisando, entrando em arquivos, tal, lendo livros. Uma coisa que o pessoal de Lavras gosta muito é da famosa genealogia, né? Contar a história das famílias locais, dos grandes feitos, dos causos da cidade e tal. E isso não é típico de concurso. Então eu já alerto a você, se você for fazer algum outro tipo de pesquisa no YouTube e tal, tome muito cuidado, porque não exige, é incessante. Fica até ser chato. Ficam contando, fazem lives e conversas entre pessoas locais que se conhecem e que, enfim, a dona Carochinha com o seu Manuel. E aí isso não é alvo de concurso público, tá? Nós vamos fazer nesta aula um estudo dirigido. O que é um estudo dirigido? É uma leitura de texto comentada por mim, que sou historiador quando a gente faz história na USP, a gente também tem obrigação de fazer disciplinas em geografia, né? E já dei aula de geografia há muitos anos, aliás, comecei minha carreira dando aula de geografia. Então, graças a Deus, a gente consegue bater com as duas, né? Você vai observar, então, que a gente vai fazer um estudo dirigido, leitura de texto comentada. Quando você perceber que a coisa está assim, você está lendo muito rápido, eu não estou acompanhando, dá um pause.
dá um pause, faça a leitura do slide, que você vai recebê-lo também, né? E depois volte num comentário junto comigo, tá? É assim que a gente recomenda, para que não fique uma coisa açoitada, para que não fique uma coisa, o professor falou muito rápido, nada. A gente não tem esse tempo todo aí, e nem você deve perder esse tempo todo vendo vários vídeos que são repetitivos. Maravilha? Feito esse esclarecimento, essa explanação que eu ia falar, então, esse esclarecimento inicial, vamos dar sequência aí aos estudos sobre lavras, tá ok? Então, tá ok é de alguém, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Primeiro slide. Vou ficar aqui no cantinho, me ajeitar aqui. Olha, a primeira coisa que eu gosto de fazer, para que exatamente o aluno possa cair numa eventual pegadinha de prova, né, é o RG da cidade. Tá? Daqui a pouco eu explico o nome por que Lavras, mas essa é uma divisão do próprio governo do estado de Minas Gerais, das, acho que 10 grandes regiões que Minas tem. Não nos esqueçamos jamais que Minas Gerais é o estado que tem mais cidades no Brasil. Então, natural que se divida. Nesta grande região, né, Lavras se encontra exatamente na divisa, depois você vai ver em outros mapas, entre a região central, está na região central, e o sul de Minas. Está exatamente na fronteira aí entre o 1 e o 3, tá? Eu vou esmiuçar isso com outros mapas. Essas são as grandes regiões do estado. Por que eu peguei vários mapas para mostrar? Porque eles podem perguntar a você em qual região se encontra a cidade. E aí você vai ter que ter esse jogo de cintura. Quer ver o próximo slide? Aqui já são as micro-regiões. Aí, meu irmão, já são... Deixa eu tirar até o óculos para olhar aqui. 59, 65... eu estou vendo aqui até 66 micro-regiões. Lavras está no campo das vertentes, aquele azul claro entre o rosa, número 57. Mas aquilo tudo não corresponde a Lavras, tá? Ali são Lavras e mais as cidades menores que eram distritos de Lavras e que se desmembraram, tá? Porque se você olhar para essas micro-regiões, você vai achar, Minas tem só 66 cidades? Não, né? Minas tem 500 e tantas cidades. Então, outra possível denominação. Lavras está pertence às micro-regiões, esse é um dado do IBGE, é um dado oficial, no campo das vertentes, muito porque ali nascem muitos rios, né? Perto da Serra da Bocaina, que é uma continuação da Serra do Mar. Então, número 57. Ótimo. Ah lá, mesma divisão oficial, tá lá o mapa de Minas, Lavras está ali, próximo a São João del Rei e a Barbacena. Acontece que você fala, pô, o Campo das Vertentes só tem 3 cidades? Não, você vai olhar agora o próximo mapa, que nessas 3 grandes centros aí do Campo das Vertentes, existe Lavras, São João del Rei e Barbacena. Mas o entorno de Lavras, você vai ver agora no próximo mapa, tá? Que compõe inúmeras outras cidades, que, repito, eram freguesias ou distritos de Lavras e que se emanciparam. O que vai ser importante? Vai ser importante você saber as divisas.
as cidades limítrofes, que fazem limite. Divisa não. Divisa é de estado para estado, né? Limite é entre cidades e fronteira é entre países. Ótimo, aqui agora ficou batuta. Olhe na horizontal, tá? Então vamos lá, microrregião de Lavras. Então se você voltar no slide anterior, tá vendo Lavras ali? Agora eu vou esmiuçar no amarelinho, Campo das Vertentes, eu vou esmiuçar aquele pedacinho que está escrito como Lavras. Tá? Vou diminuir, eu vou esquartejar para que você possa saber quantas cidades estão ao lado de Lavras. Pronto. Olha lá, microrregião de Lavras. Número 28, Carrancas, né? Lavras é a 28 é Carrancas, 32 Itumirim, 30 Luminárias, 33 Ijaci, 29 Itutinga, 36 Nepomuceno, Ingaí 31, Lavras é a 34 e a pequenininha, que era um distrito chamado Ribeirão Vermelho, que tem um rio que corta. Então, em volta de Lavras está 36, 35, 33, 32, né? Porque Lavras é 34. Mas Itutinga, que está um pouco longe, né? Carrancas, né? Pertencem à microrregião de Lavras. Quando você vai um pouco para o número 15 ali, o que você observa? 15 é São João del Rei. Então, o Campo das Vertentes tem 3 microrregiões. Microrregião de Lavras, microrregião de São João del Rei, que conta com pelo menos, a de Lavras tem 3, 6, 9 cidades. A de São João del Rei tem 5, 10, 15. E a de Barbacena, 16. Bom, então cuidado, né, desde o início, com essa divisão aí dos entornos, né? Aí você já consegue perceber quais são as cidades que fazem limite com Lavras, né? 35, Ribeirão Vermelho. 33, cadê? Ijaci. 36, Nepomuceno, né? 31, Ingaí. Diogo, como é que eu vou guardar isso, tal, não sei o que. Calma que eu botei no slide. Aí, ó. Daqui a pouco eu saio daqui. Deixa eu sair já. Para você poder olhar o slide com tranquilidade. Administração. Quem é a atual prefeita? Jussara Menecute de Oliveira, do partido PSB, vai governar até 2024. Lavras possui 17 vereadores. Área total, 564.495 km². É uma cidade de médio porte. População estimada pelo IBGE. Por quê? Por que é estimada? Porque o censo está sendo feito agora. Então, vamos aguardar. 105 mil. Tá? Esse é o dado que você vai usar para a sua prova. Densidade demográfica é o número de habitantes por km². 187. É mais alta que o Brasil. Clima tropical de altitude. Depois eu explico. Lavras é uma cidade que está num patamar elevado. Quase a 1.000 metros depois do nível do mar. Cidades limites: Carmo da Cachoeira, Perdões, Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, Ijaci, Itumirim e Ingaí. Repetindo: Carmo da Cachoeira, Perdões, Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, Ijaci, Itumirim e Ingaí.
tá? Então, importante, eles adoram perguntar isso aí. Quantos quilômetros está Lavras da capital? 237, quase 2h30, 3 horas de carro. Daqui a pouco eu mostro também como chega, tá? Então, pessoal, esse é o que eu chamo aí de RG da cidade. Com essas informações, você já sabe localizar, né? Sabe o tamanho da cidade, quem é vizinho, quem é o prefeito, qual a população, que altura que está, qual é o clima, né? E isso é fundamental, tá? É o RG da cidade. A partir daí a gente começa a desenrolar outras coisas. Eu gosto sempre de colocar a bandeira de Lavras, que contém também o seu brasão, né? Quando tem aquelas 5 torres no brasão, significa que já é um município independente. Todos os brasões têm essas 5 torres. Ramos de café, que é um grande produto desenvolvido. Rios, né? O Rio Grande, que passa por lá. E a data de quando Lavras se transformou em vila, 13 de outubro de 1831. Tá? Isso é o que contém. Aquelas outras imagens, mal feitas, tal, porque a pecuária desenvolvida, até onde eu cheguei nas minhas pesquisas, tentam simbolizar aí um chifre, talvez, a Serra da Bocaina, né? E um chifre aí de touro. Mas isso é detalhe, só para... Bom, agora a gente começa nosso estudo dirigido. O primeiro nome que você não poderá jamais esquecer é este: Francisco Bueno da Fonseca. Líder de uma revolta contra o desembargador português em São Paulo, em 1712, veio junto com seus filhos e outros sertanistas, pode chamar de bandeirante, a se estabelecer na região do Rio Capivari e Rio Grande, abaixo pelos anos de 1720 ou 1721, não se sabe ao certo. Cuidado, existem 2 tipos de expedições. Entradas, que são expedições oficiais, feitas pelo governo português, e bandeiras. Muitos chamam aí os bandeirantes de sertanistas, como é o caso de Francisco Bueno da Fonseca. Só para você ter uma ideia como esse cara é importante e como as pessoas gostam de genealogia, imagina que um historiador lá que eu conversei, lá de Lavras, se olha, em 1940, a cidade tinha 10.000 descendentes de Francisco Bueno da Fonseca. Até isso, eles fizeram esse levantamento, porque ele foi o cara que, em 1720 e 1721, ali chegou. Ou seja, ele é o fundador de Lavras. E aí, esse nome não pode fugir dos seus estudos, tá? Muito bem. E ali fundaram um arraial. O que é um arraial? É um povoado chamado de Campos de Santana das Lavras do Funil. Isso por volta de 1729. É verdade que Fernão Dias pai já tinha passado por aí, mas ele andou para outras regiões. Nesta região, a família de Bueno estava empenhada na busca do ouro, porque era o século XVIII. Em 1693, já havia se descoberto o ouro em Minas, e muitos paulistas, então, partiram para a busca nessa região. O que é importante saber? O ouro das Minas Gerais, no Brasil, no século XVIII, ele tem um ciclo de auge que vai de 1700 a 1750. Em 1750 já começa a decadência do ouro ao ponto de chegar... O que levou à Inconfidência Mineira de 1789? A proclamação da derrama, que é a cobrança de impostos atrasados. Isso já em 1789. Então, tomar um certo cuidado, porque é o Fausto Ouro, né?
falsa riqueza. Havia muito ouro? Milhares de toneladas, que foram para as mãos de Portugal e caíram nas mãos da Inglaterra, que os reis de Portugal se lambuzaram. Agora, não havia ouro para o século XVIII todo, e não era em toda a região de Minas. Na região de Vila Rica, hoje Ouro Preto, Sabará, Congonhas, depois Diamantina, mais ao norte e tal, ali sim. Em Lavras, não. Em Lavras, eles não encontraram ouro em abundância. E esse ouro é chamado ouro de aluvião. O que é ouro de aluvião? Eles pegavam esse ouro nos ribeirões e nos rios que passavam pelas cidades de Minas. Minas tem uma hidrografia fantástica, fantástica. Eu até ia colocar o mar, mas achei que ia confundir a sua cabeça de tanto rio que tem. Então eles pegavam a bateia, que é uma bacia, e ali iam separando o ouro, as pepitas que passavam pelos rios. Quando alguém tinha um grande espaço no rio para procurar ouro, se chamava lavra, uma lavra de ouro. Quando era um pedaço menor, chamava faiscações. Então, lavras, na verdade, todas as cidades de Minas deviam chamar lavras. Agora, não, lá recebeu aí esse nome porque o Francisco Bueno da Fonseca, esse que se estabeleceu em 1720, ele veio de Santana do Parnaíba, lembrando que Santana é a mãe de Jesus, né? E por que funil? Porque exatamente naquela região, o rio grande faz um funil de pedras, afunila, e eles achavam que era mais fácil, num rio de pequena, quando ele afunilava, mais fácil de explorar o ouro, mas não encontraram, tá? Bom, então estava empenhada na busca do ouro, novos caminhos, tentar chegar até Minas de Goiás e tal. Em 1737, os exploradores, o Francisco Bueno da Fonseca, receberam do governo uma carta de sesmaria. O que é uma sesmaria? Sesmaria é um grande pedaço de terra, pode ser o tamanho de uma cidade. Na verdade, toda aquela micro-região de Lavras era uma sesmaria, né? Todo Ribeirão Vermelho, Nepomuceno, tudo isso era uma sesmaria, para você ter uma ideia. Então, isso não é uma fazendinha, é uma cidade, são várias cidades. Aqui em São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema era uma sesmaria, né? Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, era uma sesmaria. Então, ele chega em 1721 e em 737 recebe aí a sesmaria. Muito bem, deixa eu sair daqui. Em 59, Bartolomeu Bueno de Pádua, neto do famoso Anhanguera e genro casado com a filha do Francisco Bueno, partiu do povoado à frente de sua tropa com 400 homens, muitas vezes mamelucos, né, convocados pela capitania para combater um quilombo em Campo Grande. A influência dos capitães mores da família Bueno da Fonseca contribuiu para o rápido desenvolvimento do povoado. Em 1760, já na decadência do ouro, como eu falei, já possuía 1.000 habitantes, o dobro de Carrancas, que determinou a transferência da sede paroquial para a localidade mais populosa, ou seja, saiu de Carrancas, porque a igreja era um braço da colonização nesse aspecto, inclusive muitas das vezes padres eram aqueles que cumpriam o papel de prefeito. E olha lá, aí você vê, olha, pula de 1760 a informação para 1813. Em 1813, o Arraial foi elevado à categoria de freguesia, né? E já se desmembrou de Carrancas e de São João del Rei, né? E Carrancas também era ligado a São João del Rei, lá também tinha ouro, mas em Minas não.
porque já tinha 6 capelas e cerca de 10 mil almas aí, então já era uma freguesia, já não é um arraial, e vai evoluindo, né? Freguesia é algo maior do que o arraial, mas isso foi em 1813. Ora, o que esse primeiro slide está dizendo? Não houve exploração de ouro em grande quantidade em Lavras, mesmo com esse nome, né? Talvez Ouro Preto devia chamar Lavras, né? E por que Santana? Porque Francisco Bueno da Fonseca partiu de Santana do Parnaíba. Há várias menções a ele lá. Pronto, já na época do Império, a freguesia obteve a sua emancipação política e administrativa, passando a condição de vila, o que seria aí uma cidade para nós hoje. Na época chamava vila, em 1831. E depois eles evoluíram para o nome de cidade em 1868 por conta do conceito de cidadão que a Revolução Francesa estabeleceu, né? E até porque quem mora na vila é vilão. E aí, vilão é uma palavra muito pejorativa. Quem mora numa cidade é cidadão, né? Então, por isso que está lá no brasão. Não pode esquecer essa data. Quando houve a alteração na toponímica municipal, Lavras do Funil para Lavras, aí já não ficou mais o nome Santana de Lavras do Funil, somente Lavras. E até esse processo todo se firmar, em 1832. Tinha 245 prédios, não havia calçamento nas ruas, tudo de terra, né? A matriz era a Capela do Rosário, que até hoje está lá, é um centro turístico, 3 escolas particulares, e o município tinha 11 mil. Então, é um município pequeno. Um dos acontecimentos mais marcantes foi a Revolução Liberal de 1842. Por pouco mais de um mês, entre 14 de junho e 22 de julho daquele ano, liberais e conservadores mantiveram seus respectivos quartéis no Largo da Matriz de Santana, atual Praça Augusto Silva. Os liberais derrotados se refugiaram ou foram presos, sendo posteriormente anistiados pelo governo imperial. Ora, explicando um pouco isso. Na época do Império existiam 2 partidos que comandavam o Brasil, né? Até chegar em 1870 a fundação do 73 do Partido Republicano, que eram liberais e conservadores. A diferença básica é que os liberais tinham mais ligação com o comércio, com os negócios, e os conservadores eram mais ligados à igreja e à terra, mas os dois compunham a elite, né? É que nem no Brasil, tudo farinha do mesmo saco, daí que vem a história dessa expressão, né? Farinha do mesmo saco. Por quê? Porque ambos eram medidos por farinha de mandioca, a quantidade de riqueza na época. E aí veio essa expressão, farinha do mesmo saco. E ficavam brigando pelo poder. Até que uma hora, Dom Pedro II, lá por volta de 1853, de tanta briga entre liberais e conservadores, ocorreram essas revoluções em 1842, Dom Pedro fez o Ministério da Conciliação. Ele dividiu. Para parar com a briga, né? Dom Pedro não gostava de política, Dom Pedro II já. Lembrando que, veja, Lavras é erigida a vila em 1831, que é o ano da abdicação de Dom Pedro I, quando ele abre mão do Império para Dom Pedro II, ele tinha 5 anos, entra o Brasil num período muito turbulento, chamado período regencial. Quando Dom Pedro assume, Dom Pedro II, em 1840, com 15 anos, né, daí veio essa briga entre liberais e conservadores. É o que eu estou fazendo, no contexto da história do Brasil com a história de Lavras. E essa briga se arrastou durante 10 anos, até que em 1853, Dom Pedro fez um Ministério da Conciliação. E assim ele tocou o barco até que os republicanos, de 53 até 89, né, mais de 30 anos, liberais e conservadores conviveram harmoniosamente, graças aos lucros, já que eram membros de uma elite agrária, que o café oferecia nessa região.
Dando sequência. Época de ouro. Não do ouro, de ouro. No final do século XIX, por volta de 1890, foi um momento de rápido crescimento e desenvolvimento em Lavras, a começar pelas ligações fluviais e ferroviárias criadas. Em 1880, guarda a data, navegação fluvial de 208 quilômetros, entre os portos de Ribeirão Vermelho, que pertencia a Lavras, e o município de Capetinga, município de Pinhuí, na época, feito pelo barco a vapor Dom Jorge. Então, em 1880, 200 quilômetros de navegação, né? Em 88, a Estrada de Ferro Oeste-Minas era inaugurada, primeira estação em Ribeirão Vermelho, que hoje era um distrito de Minas, de Lavras, né? E depois se desmembrou. E em 95, primeira estação na cidade de Lavras. Mais tarde, olha só que coisa interessante, isso eu nunca tinha visto na história de nenhuma cidade do interior, né? Eu dou aula muito para a história de cidades, eu gravo muito, eu gosto, me interesso muito por isso, né? Mas em 1911 seria criada uma linha de bondes, sendo Lavras uma das poucas cidades do interior do Brasil a possuir esse sistema de transporte. O bonde urbano, né? Após a proclamação da República, Lavras se consolidou como um dos principais polos regionais de Minas Gerais. Sendo bem, eu já falo sobre Francisco Salles, importante político da República Velha. Naquela época, deixa eu sair daqui, né, foram criados o Instituto Evangélico, Gamon, que até hoje todo mundo, muita gente estudou por lá, né, 1892, Nossa Senhora das Lourdes, das Irmãs, grupo escolar formado por Firmino Costa e a Escola Agrícola de Lavras. Isso não pode sair, chamada ESAL antes, em 1908. Vou falar um pouco do Francisco Salles e vou falar um pouco da ESAL, tá? Então, vamos lá. O Francisco Salles, ele foi ministro da Economia do Hermes da Fonseca, que foi presidente do Brasil em 1910. Foi candidato a vice-presidência da República, então você entenda que nessa época era a época da República chamada República Velha, que vai de quando? De 1889 até 1930, que é a época de São Paulo, República do Café com Leite, São Paulo e Minas. Os presidentes se alternavam no poder. O Francisco Salles era um eminente político de Lavras e tinha, portanto, uma penetração nacional, né? Eu diria aí que, sei lá, seria um Renan Calheiros de hoje aí, né? Que tem influência na política há tanto tempo, vindo de um estado como Alagoas. Mas naquela época, Minas dava muito leite, São Paulo, café, era o sul de Minas, Lavras bem perto do sul de Minas, o Vale do Paraíba e o Rio de Janeiro eram as regiões economicamente muito fortes. Ocorre que também chegou em Lavras, e aí não adianta ficar decorando o nome, é Runitec, o nome dele, né? Um presbiteriano que ele chegou a convite de um outro presbiteriano, que já vivia lá, evangélico, portanto, e ele chegou no Rio de Janeiro, isso tudo é contos, né, históricos interessantes, e ele viu uma enorme produção de milho, ficou encantado com aquilo, e ele conhecia muito da agricultura, chegou em Lavras e viu que não tinha milho, falou, porra, mas milho é fundamental para alimentar o gado, etc. E resolve fundar uma escola agrícola para ensinar a população local a melhorar a sua qualidade. Era uma escola de inspiração presbiteriana, assim como o Mackenzie é em São Paulo, né? Para exatamente ensinar a população local. Isso em 1908. Imagina, né? O começo de uma faculdade de agricultura, né, de ciências agrícolas em Lavras. Eu tenho um grande amigo meu, eu conheço Lavras por conta disso, que fez agronomia em Lavras, né? Hoje, Lavras é consagradíssima
por conta dessa história que a ESAL tem, que depois vai virar UFLA. Bom, mudanças sociais e políticas. A demografia também foi modificada com a chegada de muitos imigrantes, 2% da população local da época, né? Italianos, portugueses, libaneses, espanhóis, americanos, austríacos. Esses americanos eram os caras que estavam ligados à ESAL, né? Na década de 20, não só Minas, mas todo o Brasil, né? Deixa eu sair daqui. Representou uma desaceleração do progresso municipal, parte causada pela intensa disputa por duas correntes distintas: o Partido Republicano Mineiro, sob a direção do médico italiano Paolo Meneccuti, que é parente da atual prefeita, que era favorável à candidatura de Arthur Bernardes à presidência da República, e Raul Soares à presidência de Minas Gerais. E os dissidentes liderados pelo coronel Pedro Salles apoiavam as candidaturas respectivas de Nilo Peçanha e Francisco Salles. Olha aí, o Francisco Salles, então, estava na oposição. Nilo Peçanha era um carioca, né? Ele foi vice aí do Afonso Pena, que morreu. E o Arthur Bernardes tinha o apoio de São Paulo e competiu com Nilo Peçanha. Isso foi em 1922. Essa disputa ficou conhecida como Rolinhas e Gaviões. Rolinhas em razão dos tiques psicocatênicos, né? Que é uma neurose, que atribuíam ao Arthur Bernardes, e Gaviões, por associar-se à esperteza e o espírito sagaz, naturalmente, por ser um dos predadores daquela pequena pomba. Tal embate perdurou até a década seguinte, quando foi eclipsado pelo Estado Novo. Vou explicar isso aí. Bom, essa briga que acontecia lá em Minas, né, acabou levando depois São Paulo a trair Minas e apoiando em 30, era para ser Antônio Carlos, o mineiro, né, e o Washington Luiz apoiou, fugiu o nome dele, o que deu ideia à Revolução de 30. Então havia uma dissidência em Lavras. O Francisco Salles, que foi um importante político, né, estava meio que na oposição a São Paulo. E isso fez com que o governo federal fosse escanteando, né, deixando de lado a cidade de Lavras. Tá? Importante saber, então, também o nome de Francisco Salles, que é um eminente político da República do Café com Leite. Mas contextualizar Lavras neste imenso momento chamado República do Café com Leite, onde muito se prosperou. E daí até o porquê de ter uma escola agrícola ali. E por que tem ramos de café no brasão da cidade? Porque ela era uma grande produtora de café. Em meados do século XX, né, o município de Lavras construiu seus atuais limites geográficos. Em sua divisão administrativa, referente ao ano de 33, o município era formado por 8 distritos: Lavras, Carrancas, Ijaci, ex-Conceição do Rio Grande, Ingaí, Itumirim, ex-Rosário, Itutinga, ex-Santo Antônio, Luminárias e Ribeirão Vermelho. O que aconteceu? Tudo isso virou cidade. Itutinga, Luminárias, Carrancas, Ijaci. E aí não adianta ficar decorando, né? Só saber que esses distritos que pertenciam a Lavras, 38 perdeu um, 43 perdeu outro, 48 perdeu 8, 62 perdeu 8, perdeu outro, né? Então, essas cidades que eu falei lá no começo, que eram limites de Lavras, foram distritos que foram se emancipando de Lavras ao longo do século XX. Tá? Então, cuidado com isso, que pode ser também uma pergunta, né, de prova. Cidades vizinhas eram o quê? Pertenciam a Lavras, como está aí no slide, tá? Então é aquela coisa, você vai receber, vai dar aquela lida, vai pegar aquele mapa inicial, ver onde é que é Ingaí, Itumirim, Itutinga, e perceber que tudo era o que chamava de uma grande Lavras. Progresso e estagnação. Quarta República. A Quarta República é o período que vai aí pós-Getúlio, né? Que vai de 46 a 64,
tá? Então, alguns chamam de Quarta República. Era sinalizado pela ligação com grandes centros. O primeiro caso foi a inauguração da linha de transporte aéreo, já aeroporto existe em Lavras, né? O segundo, ao tráfego rodoviário, variante Lavras da Fernão Dias, já mostra para vocês, em 62, importantíssima estrada. E outro aspecto, usina hidrelétrica de Tutinga, em 55, cujo aumento da produção de energia elétrica estimulou o crescimento industrial da cidade. Lógico, você tem energia, porque o Rio Grande é um rio de queda, né? Lavras tem uma parte que está na Serra da Bocaina, tá? E aí começam aquelas informaçõezinhas. Maior riqueza cultural, né? Havia uma sociedade de cultura artística, tinha um teatro, recitais, bailes, torneios. Lavras era aí o Assis Chateaubriand, quando passou por Lavras em 1950, o Assis Chateaubriand foi o cara que inventou a televisão. Disse, olha, Lavras é uma cidade das letras, né? É uma cidade culta, por conta desse desenvolvimento da própria sociedade lavrense. Aqui é leitura, tá, pessoal? Nos anos 60, o país vivia grave que se refere ao golpe de 74. Um maluco começou a tacar fogo nos casarões da cidade. E, imagina, em 62 destruíram o Teatro Municipal. Até hoje não tem um teatro. O jornal, a Gazeta, desapareceu. E quase se fechou a Escola Superior Agrícola de Lavras. Isso foi em 62. E até a própria Igreja do Rosário, que era a igreja mais importante, quase desapareceu e os bondes elétricos foram desativados. Então, os anos 60 para Lavras foram anos terríveis, porque aqueles casarões históricos começaram a desaparecer, o teatro foi demolido, e aí houve um grande movimento e foram até o presidente João Goulart, ele que vai sofrer o golpe de 64, né? E em 62, quando estava quase fechando a ESAL, eles conseguiram federalizar e construir um novo campus. O João Goulart incentivou muito esse tipo de coisa, e é o que salvou a Universidade Federal de Lavras até hoje, tá? Isso foi em 62. Sai-se daquele campo histórico, lá tem um campo histórico, onde tem museu e tal, que era uma coisa pequena, e que se constrói uma verdadeira universidade, com prédios, campo de futebol, restaurante de estudantes, hospedagem, o padrão aí de universidade federal mesmo que você conhece, tá? Isso é natural em todo o Brasil. Nos anos 60, profunda composição social, por conta do êxodo rural. A cidade cresce, mas estava abaixo da média brasileira, por conta do fenômeno das migrações internas. Estando Lavras economicamente estagnada, muitos de seus filhos se mudaram para outros centros, porque Lavras está perto de São Paulo, Belo Horizonte e Rio, está bem no meio do caminho. E faltava, né, uma representação política. Só em 80 que conseguiram eleger Maurício Pádua Souza como deputado estadual. Então, os anos 60 e 70 foram muito ruins para Lavras, apesar aí de, como eu falei, em 62, guarda essa data, a universidade foi federalizada e aí sim foi preservada. Como em todo o Brasil, começa a se construir nos anos 80, distrito industrial, uma grande fábrica, a Cofab, né, em 88, está lá em Lavras. Outro fato, ela já estava federalizada, mas em 94 virou universidade não mais ESAL, mas Universidade Federal de Lavras, UFLA, que eles chamam, em dezembro de 94, né? E em 2002, um grande feito, usina hidrelétrica do Funil, tá? Naquela parte que eu falei que o rio se estreita, isso foi em 2002. Então, 3 grandes nomes
importantes para hoje o desenvolvimento de Lavras: a COFAB, a UFLA e a usina hidrelétrica do Funil, que consegue abastecer aí coisa de... Eu estava fazendo um levantamento, acho que são quase mais de 20 cidades essa usina de Lavras abastece com o seu fornecimento, pela queda do Rio Grande. Todavia, foi feita uma grande barragem, e era esse o princípio da época, hoje não se faz mais isso, que você tem que represar o rio para ter uma queda d'água de 40 metros, né? E aí move as turbinas. Só que na hora que você faz a represa, é bonito, fica lindo, as pessoas vão passear, é cheio de quiosque, é um ponto turístico da cidade, só que você desmatou, né? Você desmatou e mexeu com o ecossistema dos peixes. Mas hoje não se faz mais usina com queda d'água, se faz com o movimento do próprio rio, tá? Assim são as usinas feitas lá na região norte do Brasil. Mas temos que partir para a energia eólica, energia solar, hidrogênio verde, né, que são as energias mais limpas ainda que a hidrelétrica, porque a hidrelétrica tem um impacto natural pelo represamento e pelo movimento aí do ecossistema dos rios. Rapidamente, o município de Lavras está entre São Paulo, né, ligado a Belo Horizonte, São Paulo, pela rodovia Fernão Dias, e ao Rio de Janeiro pela BR-265 e BR-040. Geologicamente, guarda, não precisa ficar lendo esses nomes, está no segundo parágrafo, um solo muito marcado por pedras, tá? Pedras. É um planalto, não é uma planície, portanto é alto, né? Ondulado, porque você tem uma região que tem a serra, que vai de 1.259 metros e 800 metros, o que dá uma diferença de quase 500 metros aí. A vegetação natural é Mata Atlântica e Cerrado, cuidado, porque aqui fala-se muito em Cerrado, mas também tem Mata Atlântica na Serra da Bocaina. Seu clima, deixa eu sair daqui, é o tropical de altitude. Olha que interessante. Em 72, Lavras chegou a ter -1 grau e em 61 chegou a 37 graus, né? Tudo isso medido lá pela ESAL, hoje UFLA, né? Já explico o que é o tropical de altitude. Na última linha, né, isso deve mudar por conta do censo, mas o IDH de Lavras é maior que o do Brasil. Do Brasil é 0,77. E isso significa que é a 5ª melhor IDH do estado de Minas. Porra, o estado de Minas é um estado importante, mas a 5ª melhor cidade, vamos pensar que, né, você tem aí, há de considerar a importância de Lavras. O que é o clima tropical de altitude? Ele é um clima típico do verão quente e inverno frio, só que o verão não é tão quente, porque por ser uma cidade alta, né, tá quase ali na Serra da Bocaina, né, no sul de Minas, tem várias cidades turísticas aí próximas a Lavras que desenvolvem essa cultura, bem pertinho de Campos do Jordão, né? Esse clima ele tem uma temperatura, um verão mais brando. Para eles, 37 graus é um absurdo de calor. Nós, em São Paulo, vivemos isso no verão. Lá não. Lá no verão é 20 e poucos graus. E no inverno é um frio da porra. É um frio da porra. Esta é a característica do clima tropical de altitude, que é o clima de Campos do Jordão, por exemplo, que são cidades que, pela sua elevada altitude, estão numa região tropical, né, com chuvas intensas no verão, mas que recebem esse nome de tropical de altitude. Ferroviário. Um dos principais entrocamentos ferroviários do sudeste do Brasil, localiza-se em Lavras, complexo e ferroviário Engenheiro Bering, guarda esse nome. Ferrovia Centro-Atlântica,
tronco do ramal de Divinópolis e Três Corações. Todos pertencem à antiga rede mineira de viação. Então, passa por Lavras, ferrovias importantes. Saindo daqui, o município é cortado pela Fernão Dias, BR-265, já mostro para vocês. Acho que aqui fica melhor, quer ver no slide? Eu arranjei um slidezinho, olha que bonitinho. Aí você vê Lavras direitinho aí, a Fernão Dias ligando São Paulo, lá tem o aeroportozinho, né? As rodovias menores, que são as MGs, rodovias federais, enfim, toda a relação aí, quais são as rodovias estaduais, a BR-383, que liga ali, sei lá, Ouro Preto, praticamente a Lavras, passando por Lagoa Dourada, São João del Rei, né? Eu já passei no Carnaval São João del Rei e fui até Lavras depois, por essa estrada aí, 383. Você pega a Fernão Dias e anda, da Fernão Dias tem um trevozinho que você anda 15 quilômetros e chega até Lavras, tá certo? Acho que esse mapa mostra bem esse entroncamento, e olha como ela está bem no meio entre São Paulo, Minas e Rio. Economia. Aqui, olha lá, agronegócio, café e leite, apesar de soja, milho e feijão, e gado. É o forte da cidade. A indústria está se desenvolvendo, mas toda a industrialização brasileira está enfraquecendo, pequenas indústrias, né? Setor metalúrgico, alimentício, agroindustrial e têxtil são os principais ramos, são pequenas indústrias, né? Mas, como eu falei, a Magnete, Marelli Cofab, Ciclope Automotive, Mercomolas, Jeito Caseiro Alimentos, né? Mas a Cofab é a grande fábrica. Saindo, e então é uma cidade que mescla o setor agrícola com essa industrialização. Destaque para a Cofab, né? Também transportadoras, Expresso Nepomuceno, enfim, isso é de leitura, mas guarde, né? O café é o grande destaque e o leite e a Cofab aí. Isso é uma coisa do futuro. Parque Científico Tecnológico, com 40 milhões de reais para tentar investir em tecnologia, porque ali é um centro universitário. Acho que esse parágrafo é bastante legal. A cidade, como polo regional, possui um comércio bastante ativo e diversificado, né? Associação comercial, shopping center, e aí você pega na internet, né, começar a dizer, lá tem Bob's, tem Subway, tem Pernambucano, loja americana, tem duas agências do Banco do Brasil, ou seja, uma cidade com 110 mil habitantes, você vai ter McDonald's, vai ter tudo isso. Então, é um polo regional, né, um polo estudantil muito forte, eu vou mostrar para vocês. É impressionante isso aí em Lavras, uma cidade de estudantes, né? Mas que tem um comércio ativo, como uma cidade de 110 mil habitantes tem que ter, né? Lojas pernambucanas tem no Brasil inteiro, Banco do Brasil, enfim. Mas eu destacaria a Cofab aí como a grande indústria da cidade, tá? E veja, a localização facilita que as pessoas queiram investir em pequenas indústrias, porque você consegue uma mão de obra mais barata, que é do interior, infelizmente, no Brasil, e distribui para os grandes centros. Olha o que eu falei, olha quantas universidades tem em Lavras. Federal, Centro Universitário, Faculdade Adventista, Faculdade Presbiteriana, Gamon, que foram aqueles lá do começo do século que chegaram, Anhanguera, Unip, Unupar, Uninter. É uma cidade de estudantes. Isso dinamiza muito a economia local, porque vem gente de fora, aí tem que ter pousadas, hotéis, né, para abrigar essas pessoas. Então, é uma cidade diferenciada das outras cidades do interior do Brasil, pela presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais de 11 institutos de ensino superior. Cultura.
O principal museu é o Bimoreira, que está lá no antigo, onde nasceu a ESAL, né, o campus antigo que eles falam, tá? Que era um jornalista que foi guardando desde o acervo dos primeiros indígenas que ali se instalaram, então guarda este nome, tá? A Casa de Cultura, né? Tem a banda Euterpe Operária, desde 1910, a banda do Batalhão de Polícia, tá certo? E aí eu não vou ficar lendo com você o sobrenome. Eu falei para vocês que eles gostavam disso, né? Influência italiana e libanesa, e eu peguei isso de um livro local, porque eles valorizam muito a genealogia da cidade, por ser uma cidade antiga, há de se considerar, né? As cidades do oeste de São Paulo são todas do século XX, Lavras não, é do século XVIII. Não é uma cidade tão antiga como Olinda, Recife, Salvador, por conta da cana, mas está no contexto da tentativa de busca de ouro no século XVIII. Para os padrões brasileiros, é uma cidade antiga. E daí, então, o interesse em preservar esses sobrenomes aí, né, dos imigrantes, que nunca vai cair na sua prova. Aqui também um calendário cultural que eu levantei, rodeio, exposição de queijo, festa de Santana, que é a padroeira, enfim, né? Semana da Capoeira, todas as cidades têm aí sua feira de artes. Então, não se aparecer na prova, isso é só para dizer, Lavras é uma cidade muito pobre cultural. Não, foi nos anos 60, perdeu muito, mas hoje tem uma agenda, como você pode ver aí, rodeio, né? Muito, muito, muito forte. Havia uma grande exposição agrícola em Lavras que desde 2002 não se faz mais, que era promovida pela ESAL. Quem sabe, aí eles retomam agora, depois da pandemia. Mas durante muito tempo, essa foi a grande... Ficou pequeno, mas no slide fica grande, tá? Bom, o que eu posso fazer lá em Lavras? Você vai para as cachoeiras, Cachoeira do Ipê, né? Você vai para o Parque Ecológico do Rio Bonito, isso é bem legal, é muito bonito esse Parque Ecológico, você paga R$15, foi um cara, o Abraão Kaczynski, que fundou um parque, tem alojamento, tem playground, piscina. Vai visitar a Igreja do Rosário, que é o patrimônio, de 1751, e a Matriz de Santana, que é a padroeira de 1917. O Museu Bimoreira, que está o acervo histórico, né? A locomotiva Maria Fumaça, a Casa de Cultura, que é a antiga prefeitura, uma edificação de 1849, antiga, né? O Lago da Barragem da Usina Hidrelétrica do Funil, que eu já falei que foi fundada em 2002, e a Igreja Matriz, no centro da cidade, que é a Igreja de Matriz de Santana, tudo porque o Francisco Bueno da Fonseca partiu de Santana do Parnaíba, né? Bom, pessoal, caminhando para o final, eu falei para você ficar até agora aqui, porque é o seguinte, se você entrar nesse link que está em verde mais claro, na Prefeitura de Lavras, que eu acho que você deve dar uma olhada, eu não consegui colocar aqui nos slides, aí a aula ficaria com muito mais de 1 hora, que são as ações da atual Prefeitura. Tudo que ela está fazendo como agente de saúde, na área da educação, de saneamento, né, os investimentos da Prefeitura. São 9 páginas, você mata de uma lida, tá? Tá nesse link aí, que é o programa da gestão da atual prefeita Jussara, e que eu acho que pode ser assim, as bancas adoram agradar os prefeitos. 2 questões de história, né, e aí tudo isso que eu já contei para vocês, né, 2 questões de geografia, lembrada o tropical de altitude, lembrada a hidrelétrica de Funil. Agora, Diogo, eu não sou de Lavras, eu quero ver fotos da cidade e tal. Eu me deliciei
né? Eu conheço Lavras, mas esse blog que está aí embaixo, ele está lotado de fotos da cidade. Aí é para curiosidade, né? Não é para você estudar, mas quer ver a Igreja do Rosário, quer ver a Igreja de Santana, quer ver a barragem da usina elétrica do Funil, né? Quer ver a Casa de Cultura, que é a antiga prefeitura, quer ver a Igreja do Rosário, que é a igreja mais antiga. Você tem tudo isso nesse blog de baixo. O de cima, como eu falei, são as ações do governo. Eu recomendo que você faça uma leitura. É rapidinho, só que para colocar aqui como está em PDF eu não consegui, né? Ficava meio desfocado, ficava maior, aí ficava a letra pequena. Se você acessar pelo site da prefeitura, está lá, a cidade. Ele conta uma história muito pequenininha, muito menor do que nessa que nós contamos, passando pelas etapas aí da história do Brasil, associando sempre a República do Café com Leite, né? Lembrando que ali não teve ouro em abundância, né? Mas é uma região importantíssima para a agricultura do Brasil, não só pela sua riqueza do solo, mas fundamentalmente pela UFLA. Tá bom? Este era o projeto que eu tinha estabelecido para deu 1h05 para você matar os conhecimentos gerais de Lavras. Lembrando que dá uma olhada naquele link da prefeitura, porque eles podem... Bom, e aí atualidades mundo geral, você tem comigo também várias aulas aí, questões, tudo isso colocado para complementar já falando de Brasil e mundo. Eu procurei fazer aqui só o contexto de Lavras, porque é isso que a prova vai fazer. Ela vai colocar 4 questões de Lavras dessa aula que nós colocamos aqui e uma de atualidades, pandemia, guerra da Ucrânia, só para dizer que falou sobre mundo. Tá ok? Muito obrigado pela sua atenção. Esses são, quer ver, os meus endereços pessoais. Deixa eu colocar aqui. Quiser me achar e me seguir no Instagram, pode, por favor, é um favor que você vai me fazer. Tá lá o meu WhatsApp, você tô com uma dúvida e tal. Tem meu canal do YouTube, onde eu gravo vários vídeos de história, de atualidades, que eu peço para você dar um joinha, me seguir lá, né? E seguir no Instagram também, que a gente sempre está colocando conteúdos e dicas. Maravilha? Então, fica aberto aí também, para que você possa, numa espécie de um plantão de dúvida, se quiser aprofundar e ficou com alguma dúvida nessa aula, pode entrar em contato comigo. Não tenha vergonha não, a gente está aqui, é para isso. Já passei, acolhe você exatamente conosco, professores, e com tudo que o Já Passei está te oferecendo aí, porque você vai falar, já passei na Prefeitura de Lavras. Muito obrigado, um forte abraço, fica com Deus, e depois você me conta, depois que você me seguir, olha professor, deu certo, fui aprovado. Tchau, tchau.